Se tiver uma oportunidade, calhar, o Flamengo perder o treinador, o Jorge Jesus estiver no mercado, e aí buscá-lo é uma coisa. Agora, ficar de braço cruzado, testando um monte de técnico na fogueira, vendo ele se queimar, porque, olha, a gente só quer o Jorge Jesus, aí, desculpa, cabecinha desse tamanho, não existe, né? Aí eu tiro todo o mérito dessa diretoria no projeto do Flamengo e coloco na mão de quem levou o Jorge Jesus. Ponto. Se for esse pensamento, tá? E espero que não seja. Agora, lembrando, o Flamengo tem um técnico, ele conversou com esse técnico, ele entendeu que por algum instante esse técnico, mesmo diante da dificuldade, ele pode se tornar um cara a evoluir e que assim seja o futebol. Se a gente ficar pingando de times factuais de 6 em 6 meses, agora é a vez do Palmeiras, agora é a vez do Flamengo, agora é a vez do fulano, e a gente não tiver um projeto competitivo, não vai adiantar nada, nossa mentalidade nunca vai mudar. Pode parecer ingênuo da minha parte, utópico, achar que um dia o Brasil vai voltar a ter um nível europeu? Pode, claro que pode. E até acho que eu estou sendo ingênuo, utópico a acreditar nisso. Mas eu prefiro tentar enxergar aquilo que todos que trabalham no futebol, ou pelo menos que comentam futebol aqui nos canais Disney, e que tem uma boa ideia, e das quais eu compartilho muito, e replicá-las, do que ficar com esse pensamento pequeno, retrógrado de futebol do Brasil. Então, desculpa, o Flamengo tem que andar para frente, olhar para frente. Tem muito, muito, muito caminho e muita coisa à disposição, além do Jorge Jesus. E muita coisa boa também, é só querer fazer. Então é o seguinte, vai ficar o Rogério Ceni. Na avaliação do Fazicani, vai o Rogério Ceni. Tem que ficar, Pascoal. Eu também ficaria. Eu estou falando isso porque eu também ficaria. Também fico. Eu concordo. O professor também falou, eu também ficaria, porque eu não acho justo você tirar o cara que pegou o time com o bonde. O bonde já estava andando e ele pegou e tentou dar. O jeito que ele deu, o jeito que o Rogério deu, foi encontrar a mesma forma ou uma fórmula parecida com a do Jorge Jesus. Foi o jeito que ele deu, que ele conseguiu botar o time. Viu qual era a manha do Gabigol, viu qual era a manha. Porque jogador tem manha. Tem manha. Qual é a manha do Gabigol? Se você tirar ele do jogo, ele fica enjoado. Então, você entendeu? Tem que pegar as manhas dos caras. De quem aqui? Do goleiro, que saiu porque estava machucado, e depois não voltou. Ele precisa ir pegando as manhas. E ele tá aí, já pegou as manhas. Desse período que ele está lá. Ele está quanto tempo lá? 4 meses? 3 meses, o Rogério? Porque o Soromani falou ontem, ele está desde outubro. Você está no novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 4 meses que o Rogério Ceni está lá. Então ele está pegando a mãe, está pegando o jeito do negócio. Eu não trocaria. Eu acho que deveria seguir. Agora, não sei como é que vai acontecer em caso de não ganhar o Campeonato Brasileiro chegando na última rodada. Confesso para vocês que eu não sei, mas eu não mudaria. Talvez o Landim tenha a desculpa perfeita. Se o Flamengo for campeão brasileiro e o Galo trouxer o Jesus antes, a coisa fica mais amenizada. E não vamos nos esquecer que o Galo é o primeiro elo entre Jesus e Brasil, né? O Flamengo acabou trazendo o Jorge Jesus, mas ele estava num Flamengo e Atlético Mineiro, assistindo um Flamengo e Atlético Mineiro, mas em função do Galo, né? Mas em função do Galo. Foi o Galo que lembrou dele antes. Então há contatos anteriores também. Eu só fico pensando assim, o Jesus tinha 1 milhão de motivos para sair do Brasil, né? Saudade, motivos particulares, medo da Covid que ele acabou pegando por lá. Aí de repente tudo isso passou, né? Tudo isso acabou. E tem mais, hein? Se o Flamengo por acaso vier a trazer o Jesus, é muito claro que ele virá em condições financeiras bem diferentes daquelas anteriores. Por conta de tudo. Por conta do motivo que a gente vive, por conta de ter saído e voltado. O Flamengo não tem mais essa grana toda também, né? Não, isso, não esse tem. é o ponto. O Flamengo tem que pagar o Pedro. Exatamente, essa é a questão. Botando a grana ali no Pedro para ficar com o Pedro, é uma boa grana e é isso, hein? O ano do jeito que foi, o Flamengo não tá mais com aquela bala na agulha, não. O que é normal. William, aliás, e o outra Flamengo coisa, ainda está saudável professor, financeiramente, é bem administrado. Mas não tá sobrando como tá sobrando, não. Fala aí, ô Facinho. às vezes o clube tem que se mostrar mais respeitoso ao seu tamanho. E o Flamengo é um colosso do futebol mundial, né? Não só aqui no Brasil. Por tudo aquilo que conquistou, por tudo
aquilo que tem de torcedores à disposição, enfim, né? De tanta história. Não pode ficar só refém de A, B, de atletas que agora eu quero ir embora e agora eu quero voltar. E agora eu não quero mais, agora eu quero... Gente, pelo amor de Deus, sabe? A história do Jorge Jesus, pra mim, ficou muito mal contada. Ficou feio demais. Foi ridículo, né? Renova o contrato e um mês, PT, saudações, vou embora pra Portugal, porque, não aguento mais, que a crise e tal, não sei o quê. Beleza, ótimo. Mas lá também tava em crise, né? Tanto é que ele foi pegar o Covid 6 meses depois, em Portugal. Então, o problema não era só o Covid, né? Porque o Covid não é um problema pandêmico do Brasil, é um problema pandêmico do mundo. Em qualquer esquina do planeta você está arriscado a se adoentar. Então, falar que tem crise aqui, que tem crise lá, tal, tudo bem, sabe? Não é só o Covid. Não ficou legal. O que ele fez foi péssimo. Era muito mais bonito a dignidade e a transparência. Não vou renovar. Flamengo, busque no mercado com calma, veja aí as disposições que você tenha de técnicos, de tempo e tudo mais, e porque eu não vou ficar, quero ir embora, minha vida é Europa. Agora porque renova. Na hora da renovação não tinha Benfica, né, Facincani? O Benfica depois da renovação. Mas aí tem uma coisa, professor... A eleição do amigão dele, lá, ex-amigo, acho, não é tão amigo assim. Mas, professor, mas eu vou ser bem sincero, essa história de Benfica não surgiu só depois. Não, os rumores já eram anteriores a essa proposta Benfica, né? De bobo ninguém tem nada, ela professor. só se consolida depois, né? Claro, evidente. Até porque o cara só ganhou a eleição depois também. Fica aquela coisa, e se ganha, Sim. se não ganha. Sim, sim. Mas o bafafá... Complicado. Mas claro, você tem razão. É mais um técnico que passa por cima do Flamengo, né? Mas, professor, se você pega o noticiário português na época, eu lembro que todos nós aqui repercutíamos, né? Você lembra muito bem. Janeiro do ano passado, antes dele deixar o Benfica, o Porto sinalizava com uma proposta para o lugar do Sérgio Conceição, que estava em crise, né? Porque o campeonato, na época, o Benfica estava à frente do Porto. Aí o Porto inverte e ficou o Sérgio Conceição. Aí o Sporting chegou a sondar, e aí o Benfica, eu lembro que final de janeiro, explodiu lá no Record Portugal a informação de que o Benfica estava por trás de Jorge. Então, o bafafá já é de tempos. Sim. O WhatsApp dele já tinha... E o Rueda antes, com outra diretoria. O Rueda, o Flamengo foi o último a saber. Todo mundo já sabia que o cara ia pro Chile? Sim. Mas essa do Jorge Jesus Flamengo especificamente... Mudou a diretoria e essa subserviência continuou. Exato. Então, nessa do Jorge Jesus, professor, os emojis de corações vermelhos já estavam sendo mandados semanalmente desde janeiro. Ô, William, só uma coisinha para finalizar. Vou aproveitar. Vou finalizar. Finaliza o jogo você, é então, amanhã. Pascoal. O jogo é amanhã, hein? A decisão é amanhã, hein? Nós estamos aqui discutindo. Isso. A decisão é amanhã, hein? Ainda não rolou. Título ou derrota, não rolou. E tem um técnico empregado amanhã para decidir. Então vocês foram bem de novo. Você falou, o jogo é amanhã. Tem um técnico empregado, vamos falar desse cara. Olha o que o Tostão falou aí, ó. Vamos colocar a tela. Lembrando que tem Arsenal e Benfica. Vamos acompanhar aí amanhã, às 3h no Fox Sports. Jogo pela Liga Europa. Pode ser a eliminação do Benfica. Mais uma nas costas do Jorge Jesus, hein? Cadê a tela do Tostão aí, falando do Rogério Ceni? Já assumiu que é o Tostão mesmo. Já. Não tem mais graça, né, professor? Não tem mais graça, não tá tem. na cara. Mudou o quadro para o que falou o Tostão. Melhor. Só entra aspas do Tostão aqui, não tem jeito. Ao dizer que Rogério Ceni, mesmo se for campeão, continuará sendo um jovem técnico promissor, quero lembrar que alguns jovens treinadores também ganharam títulos importantes no início da carreira e depois perderam prestígio. Coluna na Folha de São Paulo aí do Tostão, tá? Ele completa, o Rogério Ceni, pelas condutas e entrevistas, passa a impressão que se tornará um grande treinador do futebol brasileiro, mesmo se na quinta o Flamengo não for campeão. Porque aí eu vou passar pro Sormani, que o Sormani foi o único que disse que trocaria. E a pergunta que eu te faço é em cima disso aí, o Sormani. Então, assim, pra gente falar que o Rogério Ceni é um grande treinador ou que ainda tem um futuro incrível pela frente, passa pelo carimbo do título? Se não ganhar esse título, vai ser uma decepção, vai ser uma mácula aí nessa carreira do Rogério.
E aí a gente já vai ficar com o pé atrás, porque no Cruzeiro teve problema, embora numa situação específica, aí o início no São Paulo também não foi bom, mas era outra situação específica, e aí, como é que fica? Não, o título é sempre uma chancela de um trabalho bem feito, né? Sempre. Mas define a carreira dele? Se define a carreira dele, quando começa a delinear a carreira dele, com certeza. Com certeza. Ganhar um título brasileiro, embora seja um título, já expliquei, deixei aqui meu ponto de vista, um título fácil de ganhar por um time como o Flamengo, é um título, é um campeão brasileiro, é campeonato brasileiro. Ele vai ficar carimbado, ele vai ter esse carimbo. Agora, o Tostão lembrou bem, o Pérez Chamusca ganhou a Copa do Brasil com o Santo André em cima do próprio Flamengo e hoje parece que está no futebol japonês há muitos anos, de lá não sai, tentou obter sucesso aqui no futebol brasileiro e nunca conseguiu. O irmão dele tem mais, o Marcelo, né? Agora foi contratado pelo Botafogo. Sim. E não deu certo. O Mancini mesmo ganhou uma Copa do Brasil com o Paulista em cima do Vasco. E é um técnico que perambula também. Um dia está aqui, um dia está lá, papá, não se firmou. Não se firmou. Agora, o Tostão, nas palavras dele e do autoconhecimento dele, ele vê no Rogério Ceni muito potencial. Um potencial que, por exemplo, eu até esse momento não consegui ver. Entendeu? Mas vou ficar mais atento, porque se uma pessoa do nível, do intelecto do Tostão dá uma declaração dessa, você não pode tratar isso com desdém. Você não pode tratar com desdém, porque se tem uma coisa que o Tostão conhece nessa vida, é de futebol, né? E quase sempre o que ele escreve ele é um espetáculo, gente. Parar para ler o Tostão, ouvir o Tostão, é uma coisa que quem quer se aprimorar, quem quer crescer intelectualmente falando em relação ao futebol, ou mesmo que não seja, porque ele é uma pessoa muito culta, né? E muito inteligente, de uma maneira muito peculiar de ver a vida. Eu acho que eu fico aqui, vou começar a olhar com mais carinho a carreira do Rogério Ceni para ver se eu consigo visualizar, vislumbrar o que o Tostão falou. O Tostão é um gênio, teoria e na prática, né, Sormani? O Tostão é um gênio. Sabe tudo na teoria e na prática. Agora, tem de tudo, tem carreira de tudo que é jeito. O último técnico campeão brasileiro pelo Flamengo foi o Andrade. Cadê o Andrade? O Tite ganhou um título gaúcho com Caxias, ganhou uma Copa do Brasil muito bem com o Grêmio em 2001, ganhou taticamente aquela Copa do Brasil, com aquele time que ele montou, com os 3 zagueiros, que até hoje ele acha que é o melhor time que ele montou até hoje. Depois o Tite hibernou, bota aí quantos anos, de 2001 até ele embalar mesmo, 2010, 2011, ele hiberna 10 anos e chega à seleção brasileira. O Tele Santana era um técnico que maravilhoso, ficou para a história muito mais pelo jogo do que propriamente pelos títulos, antes de desabrochar no São Paulo. Era chamado até de pé frio. Então cada um tem a sua história. Eu só acho que o Rogério é um caso sui generis no futebol brasileiro, porque a gente nunca teve um ídolo de um clube do tamanho dele que tivesse essa perspectiva de ser um técnico como ele quer ser. O Zico não chegou a isso, treinou ali a seleção do Japão, Fenerbahçe, mas nunca, principalmente no Flamengo, nunca foi. O Falcão, eu acho que era a maior esperança, quem viu o Falcão jogar, e vocês viram o Falcão jogar, pelo menos Pascoal e Sormani viram. Falcão era um jogador que quando jogava a gente falava, esse cara vai ser técnico, pelo jeito que ele enxergava o jogo. Acabou sendo um técnico aquém do que a gente gostaria. Pelé nunca foi técnico. Estou fazendo a relação com os grandes clubes, né? Pelé para o Santos, Roberto Dinamite para o Vasco, que acabou sendo dirigente. Então você nunca teve um grande ídolo de clube. Eu acho que o Falcão era o que era o mais próximo e na minha concepção ele não foi o que a gente esperava. Então agora temos o Rogério. E nesse sentido acho que é a leitura do Tostão, né? Ele fala que não é só o jovem técnico que ganha um título, isso não é o atestado definitivo, tem que ter sequência. Eu acho que é isso que ele quis passar para a gente, mais uma vez, de uma maneira bastante inteligente. Sim.
Ô Pascoal, mas se o Rogério não for campeão amanhã, tá? O Rogério terá uma passagem ruim pelo São Paulo. Eu sei, tem um monte de coisas que a gente pode analisar individualmente cada passagem, tá? Mas São Paulo não rolou. Cruzeiro não rolou. Rolou no Fortaleza, muito. O cara é ídolo no Fortaleza, né? Campeão da Copa do Nordeste. Pô, não rolou. Campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, subiu com título, campeão estadual, enfim, o cara enfileirou títulos no Fortaleza. Mas aí você pega clubes dessa magnitude, de Flamengo, de Cruzeiro e de São Paulo, e fala, não virou. Isso vai atrapalhar a continuidade dele no patamar de clubes como o Flamengo? Tipo, a gente sabe que dificilmente ele vai treinar um Corinthians, né? Talvez Palmeiras, mas outros clubes vão olhar o Rogério diferente porque há expectativa, aí você começa a somar resultados que não foram bons, passagens que não foram boas, não frutificaram aquilo que se esperava, e aí muda a visão? Ele depende desse título para isso? O Rogério sabe que ele depende muito da conquista desse título para mudar o patamar dele como treinador. A gente falando patamar, mudar o nível dele como treinador. Eu, como professor, como o Sormani, como o Facincani, como você, William, já vimos, como disse o Tostão no seu texto, muitos treinadores começarem muito bem a carreira e não conseguirem deslanchar depois. Chega num ponto e não consegue ultrapassar aquele ponto. E o Rogério Ceni sabe que ele precisa ultrapassar esse ponto. Qual é o ponto que ele tem para ultrapassar? Ser campeão com o Flamengo. Ele precisa disso para mudar de patamar daquilo que ele pode evoluir em termos de futebol. Aí depois, quando ele chegar nesse novo modelo, desse novo estágio, ele vai ter que buscar outros objetivos, até mesmo com o Flamengo, se for o caso, porque ele já tem a chancela de campeão brasileiro com o Flamengo, 70%, 71% de aproveitamento, isso dará a ele um impulso tremendo na carreira como treinador. Concordo com o professor. Mas ele é um ídolo que a gente está vendo florescer como treinador. Pode dar certo? Pode dar muito certo no futebol brasileiro. E eu acredito que dará certo no futebol brasileiro. Mas ele depende desse passo. E o passo está aí, bem na frente dele, pronto para ser realizado no jogo de amanhã contra a equipe do São Paulo. Tem que ganhar do São Paulo. É isso que ele tem que fazer. Ganhar do São Paulo, ser campeão brasileiro e atingir um novo espaço, atingir um novo objetivo como treinador.